Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Viver na liberdade que Deus nos deu. Às vezes a gente pensa que é muito fácil, né? De viver a liberdade. Viver a liberdade. Mas a liberdade tem também as suas responsabilidades. E às vezes a liberdade nossa, ela é vigiada por outros que não alcançaram ainda essa liberdade. E Paulo nos aconselha a estarmos um pouco restritos para não escandalizar o nosso irmão. Mas nós deveríamos julgar menos e observar mais se aquilo que a pessoa faz é correto ou não, segundo a Bíblia Sagrada e não segundo a tradição dos homens. Em Deuteronômio 24, verso 18, lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou. Olha bem que para ser liberto tem que ser preso, né? Eles estavam presos, escravizados. E quando Deus libertou, Ele estava advertindo a eles: lembra-te que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou. Pelo que te ordeno proceder assim. Assim, dentro das normas estabelecidas por Deus, através de seu servo Moisés. Mas a liberdade que Deus nos deu, ela esbarra às vezes nos costumes das pessoas que não conseguem se libertar e acham que aquilo deve permanecer. Veja bem em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, fala sobre a visão de Cornélio em Cesareia, fala sobre a visão de Pedro. Notemos que os judeus tinham uma tradição de não ter companheirismo com os gentios. E vejam que, quando o anjo pediu a Cornélio, falou para Cornélio enviar homens a Jope para encontrar com Pedro, Pedro não iria. Por que ele não iria? Porque ele teria que prestar conta para os irmãos. E ele teria que ter algo sobrenatural, uma força, para que ele, então, pudesse explicar para os irmãos que ainda não tinham atingido a liberdade que o Espírito Santo promove. Então Deus lhe deu a visão. Ele estava orando. Então ele foi, viu a visão que os irmãos, todos nós conhecemos, aquele lençol em que foi aberto ali no céu e todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Então levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Senhor, de modo nenhum, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez, pela terceira vez. Por quê? Deus estava lhe preparando para entrar na casa de um gentio.
Os irmãos não compreendiam aquilo, não podiam compreender que havia caído a parede da separação. Então tinha que haver uma preparação primeiro. Agora, notem bem que depois que Pedro chegou ali, Jerusalém, no capítulo 11, ele teve que explicar. Mesmo depois que o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios ali, mesmo antes deles serem batizados, que confirmação maravilhosa! A visão de Pedro, a visão de Cornélio. Mas Pedro chega em Jerusalém, aqueles que eram da circuncisão disseram-lhe, 11:3, entraste em casa de homens circuncisos e homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, tudo o que aconteceu. Então, depois que ouviram estas coisas, o verso 18, apaziguaram-se. Eles estavam sem paz, angustiados, nervosos, sem saber o que fazer. Apaziguaram, aí glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, meus irmãos, aí Paulo, na carta aos Coríntios, ele traz uma ilustração boa para nós sobre essa liberdade que Deus nos dá e que fica sujeita, restrita àqueles que não conseguiram chegar a este patamar da liberdade. Então ele diz no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Então nós devemos ter a liberdade e observar se aquilo também não está matando os fracos, não está destruindo o fraco. Aí estaremos pecando contra Cristo. Mas Deus nos chamou para uma vida de liberdade, meus irmãos. Para nós termos aquilo que é bom para nós. Aquilo que é bom para melhorar a nossa vida aqui. Aí no verso do capítulo 10 da mesma carta, ele volta a falar sobre a liberdade cristã. Ele então diz, no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência.
Então, às vezes, as pessoas chegam na casa de outra pessoa, que carne é esta? Tem religiões para isso, não é carne de, não vou comer. Mas veja que Deus já quebrou isto. É carne de porco? Não como. Comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Se eu com gratidão participo, por que sou censurado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então vejam bem que a liberdade minha, ela então se limita à liberdade do meu próximo. Embora aquilo não seja uma coisa que prejudica, então vamos andando. Nós não podemos ficar parados em tradições. Nós encontramos que Pedro, embora sendo gentil ou sendo judeu, tinha momentos que ele andava como gentil. Em Gálatas capítulo 2, Paulo diz: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ser maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele não era circuncidado, Paulo era, mas ele não constrangeu Tito a fazer tal coisa. E isso por quê? Por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Lembra-te de onde saíste, da escravidão. Não traga costumes da escravidão. Mas nós vamos trazer isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, aquilo não pode. Não pode por quê? Porque a Bíblia proíbe ou é a tradição que proíbe? Ou é os costumes errados que proíbem? Se for a Bíblia, mas normalmente não é a Bíblia. É um costume de muitos anos, 40, 50, mas Israel ficou 430 presos no meio da idolatria. Deus os tirou da idolatria, muitos aí com 40 anos, outros com 15, outros com 40, com 50. Mas os irmãos começam a tremeter na vida dos outros para reduzi-los novamente à escravidão. Isso não pode, aquilo não pode. Os falsos. Agora ele continua: não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Era isto. Agora Pedro estava ali vivendo com eles, quando estava só com os gentios. Chegando Pedro a Antioquia, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
temendo aquele pessoal. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissolução. Mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então nós temos a liberdade que Deus nos dá. E às vezes somos constrangidos a não viver aquela liberdade por causa de medo. Então voltamos atrás naquilo da onde Deus nos tirou, da liberdade que Deus nos deu. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Estai, pois, firmes. Falando àqueles irmãos judeus que foram libertos. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a permanecermos firmes na liberdade que Deus nos deu, na liberdade que Ele trouxe para nós através de Sua palavra. Não vamos temer a nada, como livres, mas tem uma coisa, Pedro diz: como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vamos viver como servos de Deus, mas como homens e mulheres livres da escravidão de sistema religioso, de cabeças de homens religiosos e pecadores. Em nome de Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Amém.